pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de acidente de trabalho por equiparação e falarmos de uma forma mais incisiva a respeito do acidente em itinerário e de suas consequências legais. Bom, quando a gente começa a falar sobre acidente de trabalho, a gente precisa lembrar que acidente de trabalho não está capitulado na CLT. A gente não encontra, o seu conceito na CLT, mas sim uma legislação específica, que é a Lei 8.213 de 91. E no artigo 19, no seu caput, a gente tem o conceito do que é acidente de trabalho. E eu vou tomar aqui a liberdade de ler para você. Olha lá. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados no inciso 7º, artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, este é o conceito trazido pela legislação específica. E o que a gente tem que saber é que o acidente de trabalho, ele tem que ter nexo de causalidade especificamente com o trabalho, com a atividade realizada. Agora, este conceito é um conceito restrito. Por quê? Porque ele pode ser ampliado. Então, quando falamos aqui dessa questão de ampliação de conceito, a gente sempre parte, muitas vezes, dentro do que a gente olha no artigo 19, de que o acidente de trabalho, ele está restrito apenas à ocorrência dentro das dependências da empresa e dentro da jornada de trabalho. Só que isso não é verdade, porque esse acidente ele pode acontecer não só nas dependências do empregador, como também fora da jornada de trabalho. Nesse aspecto, a gente fala que há uma possibilidade de ampliação do conceito e que, portanto, o artigo 19 caput traz um conceito restrito, porque falaremos de acidente de trabalho por equiparação, que é trazido justamente no artigo 21 da Lei 8.213 de 91. E, nesta forma, quando a gente fala desse acidente de trabalho por equiparação, o mais famoso deles é o acidente de trabalho em itinerário, ou acidente de trabalho no percurso ou trajeto. E aqui a gente precisa lembrar, o que é o acidente em itinerário? É aquele que vai acontecer no deslocamento deste empregado da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Agora, importante a gente lembrar que a medida provisória 905, ela perdeu o vigor e quando ela estava no ordenamento jurídico, ela tinha retirado, do ordenamento o acidente em itinerário. Mas por ter sido revogada, o acidente em itinerário faz parte sim da legislação e traz, obviamente, as suas consequências legais. Então veja, diante disso, independentemente de como é o percurso realizado por esse empregado, seja por um meio de transporte público, por um meio de transporte oferecido pelo empregador, ou que este empregado tenha um meio de transporte próprio, tá certo? O que ocorre é, devido à revogação da medida provisória 905, o empregador tem por dever e responsabilidade, se ocorrer o acidente de trabalho, emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, e ainda terá como obrigação, desde que este empregado tenha ficado afastado por mais de 15 dias, ele tem aí que conceder a estabilidade provisória no emprego, que é justamente, a previsão do artigo 118 dessa legislação específica, que diz que o empregado, ao retornar ao emprego, ao trabalho, tem 12 meses, de estabilidade. Então, veja, essas são as consequências legais a respeito do acidente em itinerário, que está vigente no nosso ordenamento jurídico. Gostou da dica? Então eu vou te convidar aqui para que depois você faça uma leitura com mais precisão e mais detalhada da Lei 8.213 de 91, especificamente artigos
19, 20 e 21 e também artigo 118. E depois dá uma olhadinha na súmula 378, item 2 do TST. Gostou da dica? Te espero no nosso próximo encontro. Um grande beijo e até lá!